Olá pessoal, tudo bom? Estou de volta. Como eu havia prometido, agora vamos falar um pouco sobre citação indireta. E o que é uma citação indireta? É um texto baseado na obra de um autor consultado. É uma paráfrase sobre a ideia de um autor. Então, na citação indireta, não é o texto exatamente como o autor escreveu. É uma interpretação que eu faço do texto do autor. Eu escrevo essa interpretação com minhas próprias palavras, né? Eu escrevi com minhas próprias palavras aquilo que eu li no livro, certo? Então não é uma citação direta, é uma paráfrase que eu faço das ideias de um determinado autor. O texto é digitado com espaço entre linhas de 1,5 e não é obrigatório o número da página, correto? Então vamos aqui ao exemplo da citação indireta. Aqui nós temos uma citação direta que começa aqui e termina aqui, né? O termo bullying compreende atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, cometidas por um ou mais indivíduos contra outros, causando dor e angústia e executadas dentro de uma relação desigual de poder. Então, eu vou transformar essa citação direta numa citação indireta. O que eu faço? Eu escrevo com as minhas próprias palavras aquilo que eu entendo que essa citação direta está dizendo. Ou seja, aquilo que a ideia original do autor está dizendo. Então eu coloco aqui, o bullying é um fenômeno social que se manifesta de muitas formas, mas que tem como característica a intencionalidade, a agressão e a recorrência de atos hostis contra outrem. Vejam que na citação indireta, eu escrevo exatamente o que o autor falou, mas com minhas próprias palavras, correto? Então, por isso, eu, no referenciamento, não coloco o número da página. De fato, alguns autores até dizem que você pode colocar o número da página, mas muitos outros dizem que não é recomendado você colocar o número da página para não confundir com a citação direta. Agora, veja só, o que não é uma citação indireta? Vamos pegar esse exemplo aqui, olha. De acordo com Carvalho, 2002, página 163, o processo de desertificação está ocorrendo em todos os continentes, especialmente na África. A desertificação já afeta 2 milhões de hectares, o que equivale a 1/3 da superfície terrestre total. Essa é uma citação direta e eu vou agora transformá-la numa citação indireta. Vamos ver o que aconteceu aqui. De acordo com Carvalho, 2002, a desertificação está ocorrendo apenas na África e afeta algumas centenas de pessoas naquela região, ou seja, causa pouco impacto no planeta. Veja que essa ideia que está aqui na citação indireta, que eu estou fazendo dessa citação direta acima, ela não corresponde à realidade, né? A citação direta, a citação acima, não diz o que o texto de baixo está dizendo. Ou seja, eu estou fugindo da ideia do autor. Eu não estou tendo fidelidade à ideia do autor. Então, essa é uma característica da citação indireta. É preciso que você guarde fidelidade ao pensamento do autor. Senão, não vale como citação indireta. Ok? Ok, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre citação de citação. O que é a citação de citação? É a citação direta ou indireta de um texto que não se teve acesso na obra original. Resumindo, a gente poderia dizer o seguinte, que você está lendo um livro de 2019 e dentro desse livro de 2019 tem a citação lá de Piaget, por exemplo. E você quer usar essa citação do Piaget no teu texto. Ao tirá-la de lá, né, você utilizar essa citação do Piaget no teu texto, você vai ter que referenciar isso como sendo uma citação de citação. Então, na citação de citação, utiliza-se o termo latino apud, que significa citado por. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo de citação direta, correto? Em que você utiliza o apud. De acordo com Snyders, 1992, apud Palhares e Martins, 2002, página 54, a função mais evidente da escola é preparar jovens para o futuro, a vida adulta, a vida profissional e a cidadania. Então vejam que quem falou isso aqui foi Snyder, certo? Mas eu não estou tendo acesso ao livro do Snyder, é um livro de 1992, mas eu tive acesso ao livro do Palhares e Martins, certo? E eu estou utilizando esse livro do Palhares e Martins para ter acesso a essa citação, essas ideias do Snyder. Então referencio a citação dessa forma, correto? Então, nesse caso aqui, o autor antes da citação, né? E aqui o autor depois da citação. Os autores, no caso, né? Palhares e Martins, depois da citação, segue a mesma regra, no caso, né? O autor original, fora do parêntese,
quando é no início, certo? Com a primeira letra maiúscula, e quando é no final, tudo dentro do parêntese. O APUD não, o APUD permanece em minúsculo. Agora veja só aqui um outro exemplo com uma citação indireta também usando o APUD. No modelo serial de Google, 1972, APUD NARD 1993, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Então, eu vou transformar essa citação que é indireta, certo? Referenciando ela no final. Então, eu posso colocar da seguinte forma: o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Tudo entre parênteses, em caixa alta, menos o APUD. Correto? Então, é a mesma ideia e não tem aspas aqui, porque se trata de uma citação indireta, ou seja, uma interpretação que eu estou fazendo das ideias do Google. Correto? Então, é isso. Citação de citação. Não esqueçam que a característica dela principal, uma das características principais dela é você utilizar esse termínio aqui, ó, APUD.